Bom dia, turma. Hoje continuaremos aí falando da Idade Média, do feudalismo, mas especificamente do poder da Igreja. A Igreja na Idade Média. Então, depois da queda do Império Romano, houve aí os povos germânicos se instalando na Europa, houve uma aliança entre a Igreja e esses povos e esses líderes para poder aí eles se fixarem na terra e dominar outros reinos, e a Igreja se manter aí viva nessa história pós-Império Romano. Então, o feudalismo é um momento de consolidação aí do poder da Igreja, onde a Igreja vai ter aí um longo período desse momento dominando todas as outras classes sociais, né? Então, nenhuma instituição foi tão rica, bem organizada, influente na Europa feudal quanto a Igreja Católica. Com as transformações do cristianismo em religião oficial do Império Romano, durante o reinado de Teodósio, né, a Igreja passou a acumular fortunas e vastos territórios. No século V, a instituição tinha uma organização hierárquica definida, com padres e sacerdotes na base da pirâmide, bispo logo acima e o Papa no topo. Estavam bem instaladas no continente europeu. Os religiosos dedicavam-se a converter os bárbaros e promover sua integração com os romanos, ganhando prestígio e passando a assumir funções administrativas nos novos reinos. Então, os cristãos no Império Romano eram perseguidos, de perseguidos a perseguidores, né? Perseguidores de quê? De almas, de adeptos e de cristãos, para fazer parte dessa igreja, né? Então, esse crescimento dessa nova religião baseou-se na ampliação de sua importância para os governantes, né? O cristianismo recomendava a valorização do pacífico, do humilde e dos pobres. Esse foi um conselho da Igreja para toda a Idade Média. Enquanto alguns monges se aventuravam na conversão dos bárbaros pagãos, outros se enclausulavam em conventos para traduzir os pensamentos clássicos. Além de acumular riquezas através de doações dos fiéis e de outras medidas de menor santidade, a Igreja se transformou no único depósito de cultura e conhecimento da Idade Média. E é isso aí que iremos ver na aula de hoje. Então, estamos aí na Alta Idade Média. A Idade Média é dividida em alta e baixa, né? Esse capítulo fala da Alta Idade Média, que é a formação do feudalismo, a decadência da economia, não há mais moedas, comércio, a fuga para o campo, que é a ruralização, o fortalecimento do poder dos senhores feudais, visto que Carlos Magno deu aí aos nobres dos locais poderes para isso. E após a sua morte, seus filhos não conseguiram continuar a sua administração, né? E aí a ascensão da Igreja Católica. Mas o que é um feudo, né? O feudo era uma propriedade na qual o seu dono, o senhor feudal, exercia aí os seus poderes. Era a principal unidade produtiva medieval e tinha um caráter autossuficiente, né? Então, era no feudo que se produzia, e se produzia tudo que se precisava, autossuficiente. Então, quem tem terras tem poder. Quem tem um feudo, ou vários feudos, ou várias terras, tem poder. Essa era a ideia do feudalismo. Não havia dinheiro para ter poder, não havia comércio, circulação de moeda. Quem tem terra tem poder, né? E aqui temos uma ideia mais ou menos de como é um feudo, né? Tem lá as divisões. Tem o manso servil, o manso senhorial, terras comunais, aonde essa sociedade vive aí neste território. E quem são esses grupos, né? A gente tem os nobres, o clero e os servos. Esses são os grupos sociais do feudalismo. Então, o clero, no caso, ele vai aí rezar, né? O padre reza. O nobre protege, o nobre também pode ser um cavaleiro, e o servo vai trabalhar na terra. Não há mobilidade social. Se o nobre nasce nobre, vai morrer nobre. O servo nasce servo, vai morrer servo.
Já o clero, algum filho de nobre pode aí se interessar na vida da religiosa, e aí ele pode aí chegar a ser da camada social da igreja, né? Mas essa não mobilidade vai fazer com que alguns nobres façam aliança com outros nobres. Isso aí é a relação de sucerania e vassalagem, né? O sucerano era o nobre proprietário de terras que cedia parte de suas terras aos outros nobres. Então, um nobre que não tem aí tanta terra, ele pode conseguir mais terras através de uma doação. Mas, em compensação, esses nobres que recebiam as terras teriam aí algumas obrigações e deveres, né? Então, o sucerano aí dá proteção e concede aí o feudo. E o vassalo, auxílio militar e monetário, fidelidade e conselho para o seu sucerano. É assim que funcionava. Em caso de batalha, quem iria lutar era o vassalo. Nesse momento aqui, a gente tem uma batalha e se o nobre ele tem muitas terras e conseguiu doar algumas para outros nobres, então aqueles nobres que irão lutar por ele. Ele não precisa entrar aí nessa batalha, né? Por quê? Porque ele é sucerano, ele não é vassalo, né? Então, como é que é uma política? Se a gente tem aí um domínio de cada senhor feudal no seu feudo. Então, a gente tem uma política descentralizada, tem uma descentralização política, uma fragmentação do poder em função do parcelamento de terras. Cada um cuida da sua terra, né? Então, há aí as particularidades feudais, né? O poder exercido pelo senhor feudal. O rei era um nobre que tinha pouca influência, um poder enfraquecido. E aí continuam as guerras, né? A gente tem ainda, durante essa Alta Idade Média, a gente viu na aula passada, invasões aí de outros povos, não aqueles povos bárbaros, mas outros povos que aparecem, né? Então, aí não esquecer as características principais. É uma descentralização política, o poder está na mão da nobreza feudal, é uma economia agrária, uma economia de subsistência, sem plantar para ter excedente ou para vender, é uma sociedade estamental sem mobilidade, no topo da pirâmide a gente tem o clero, a cultura está influenciada pela igreja, quem não segue isso está aí na ignorância e está nas trevas, e tem aí a religião católica com o poder do Papa, né? Então, a igreja, durante a Idade Média, conquistou e manteve seu grande poder. Possuía muitos terrenos, influenciava nas decisões políticas dos reinos, interferia na elaboração das leis, estabelecia padrões de comportamento moral para a sociedade. Então, vocês podem perceber que elas vão influenciar em várias áreas da sociedade. Mas, enquanto o rei e a nobreza tinham suas propriedades divididas até pelo casamento, herança, favores de lutas, a riqueza da igreja mantinha-se e crescia assim, principalmente devido à organização do clero, né? Recebia o dízimo, tinha doações, cobrava tributos feudais, então era soberana das almas. Ela também se fez senhora dos vastos territórios e das pessoas que elas viviam. Mas como era isso, né? Esse poder sobre as almas e dos homens. Então, essa foi uma época em que a figura do diabo teve grande prestígio. Por quê? Porque os homens procuravam não provocar a ira de Deus, mas também deviam escapar das armadilhas do diabo, né? Por isso, os fiéis deveriam deixar que as vidas foram conduzidas pelos intermediários entre eles e Deus, né? Que intermediários são Deus, né? Se suas vidas fossem conduzidas pelos intermediários. Era o clero, né? Na luta do bem contra o mal, a vitória sempre cabia à igreja. E a população aí ficava amedrontada de ir para o inferno, né? Esse medo que pairava sobre essa população analfabeta, sem acesso à leitura, sem acesso a nenhuma cultura, fazia com que eles ficassem submetidos aí a
essa dominação religiosa, né? Então, os sacerdotes da igreja eram divididos em duas grandes categorias, o clero secular e o clero regular. Então, o clero regular dedicava-se à espiritualização, enquanto o clero secular à catequização de pessoas. E ainda tem aí o clero regular, que estão aí os monges e os sacerdotes que viviam em mosteiros. E esses homens que estavam em mosteiro e não tinham contato com a população dedicavam seu tempo à realização de atividades agrícolas, artesanais, bem como também aos trabalhos intelectuais. Por que isso, né? Porque aqui os sacerdotes, né, formavam elite que sabiam ler e escrever e passaram a encerrar em si o monopólio do conhecimento. Então a gente tem aí, não é à toa que os mais expoentes da filosofia medieval, eles são religiosos, como eu falei, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que são esses dois aqui, demonstrado aí para vocês, né? Então, aí a gente já viu, educação, arte e cultura eram para poucos, pois só os filhos dos nobres estudavam. Podemos dizer que, em geral, a cultura e a arte medieval foram fortemente influenciados pela religião. Na arquitetura destacou-se a construção de castelos, né, de igrejas e catedrais. Então, com tanto poder nas mãos, as autoridades católicas fizeram de tudo para aumentá-lo ainda mais. Para isso, muitas vezes usavam como pretexto o suposto combate à heresia. Heresia é uma prática contrária à doutrina da Igreja. O símbolo máximo dessa repressão foi o Tribunal do Santo Ofício, ou Inquisição, que tinham poderes para julgar e condenar à morte os réus considerados aí infiéis. Então, como a religião única e oficial era a Igreja Católica, não se permitiam opiniões e oposições contrárias aos seus dogmas. Aqueles que desrespeitavam ou questionavam as decisões eram perseguidos e punidos, como a partir do Tribunal do Santo Ofício, né? Que é a Inquisição, que prendeu, torturou e mandou para a fogueira milhares de pessoas que não seguiam as ordens da Igreja, né? Os condenados eram entregues aí às autoridades do Estado, que se encarregavam de executar as sentenças. E as sentenças era a morte na fogueira, infelizmente, né? E agora a gente vai passar aí para a arquitetura. A arquitetura, ela tem dois tipos: o românico, que é esse tipo de construção, aonde a gente tem aí igrejas construídas logo após a expansão do cristianismo pela Europa, né? Que são o estilo românico. Termo apropriado dito empregue a partir de 1820, né? Românico ou romances, por se tratar de uma forma de arte medieval associada à formação de idiomas derivados do latim, né? Então, quais as características destas igrejas? Pilares maciços que sustentam paredes espessas, aberturas raras e estreitas, usadas como janela. Pode ver que não há, né, muita janela. Arco de 180 graus. E aqui a gente tem uma outra imagem de uma igreja românica. Vocês podem perceber que não há muita iluminação, talvez, paredes grossas, né? Não tem essa espessura, como a do outro exemplo de arquitetura, que é a arquitetura gótica, né? A principal expressão da arte gótica é representada pelas construções imponentes, né? Levaram aí em torno de 300 anos para ficarem prontas. E as cidades começaram a nascer ao redor dessas igrejas ou dessas catedrais, né? A escultura gótica desenvolveu-se paralelamente à arquitetura das igrejas, né? Então, a gente tem aqui uma arquitetura gótica, onde uma das principais características são os vitrais, né? Aqui a gente tem os vitrais que vão aí
melhorar a iluminação da igreja, né? O grande janela adornada de magníficos vitrais dá ao interior uma luminosidade simultaneamente deslumbrada e convida à meditação, né? Aqui outras características: verticalismo, né? Paredes mais leves, mais finas, contrafortes em números, tem janelas predominantes, torres altas, isso é muito importante, né? O arcos de as abóbadas, como está aqui, né? Aqui a gente tem uma catedral gótica na cidade de Colônia, na Alemanha. Essa catedral é um exemplo muito bonito em relação a que a gente tem de imponência nesse estilo gótico. E temos o destaque da igreja na paisagem, numa cidade ainda que nasce aí ao redor dessa igreja. E esse destaque é que a igreja queria mostrar, né? Um destaque de uma igreja com torres altas, poderosa, né? Os vitrais também traziam informações bíblicas para um povo ainda analfabeto. Então a igreja aí mostrava-se imponente, mostrava-se dominadora do dia a dia dessa cidade ou desse povo que vivia em volta da igreja, né? Então é isso, espero que tenham ajudado e até a próxima aula.